Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Pastor Heraldo Couto, gravando mais uma live do culto de doutrina da Assembleia de Deus, ADEMAD, em Madre de Deus. E nesta noite iremos falar de um assunto também interessante, e convido a todos para fazermos a leitura da palavra de Deus que está inserida na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e os versículos 14 e 15, que assim nos diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Queridos, o assunto que vamos comentar nesta noite, vamos colocar o tema a respeito dos três aspectos humanos: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem, ele é classificado de acordo com a situação em que vive. Eu estou falando no sentido generalizado, que abrange homem e mulher. Vamos começar com o homem natural. O homem natural, ele vive a vida natural. Vamos dar um exemplo como de uma ave ou mesmo de um animal irracional. Ele não tem nenhum compromisso com alguém e não tem o Espírito Santo. É uma pessoa irregenerada. Ela é governada pelos seus próprios instintos naturais e não compreende as realidades espirituais, porque elas não estão ao alcance do intelecto humano. Então, amados, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele escrevendo, ele diz: Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, blasfema do que não entendem, perecerão na sua corrupção. O animal irracional, ele age levado pelo instinto, porque ele não tem intelecto, não pensa assim como o ser humano. E Pedro fala como animais irracionais se corrompem. Quantos têm se corrompido por não ter o Espírito de Deus, por não conhecer as coisas espirituais? E ele ainda diz: tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Por que, amados e queridos, homem natural? Porque não passou por uma transformação de vida, não houve regeneração, não tem o Espírito de Deus, não passou pela metamorfose espiritual. Então, amado, tais pessoas vivem segundo a natureza pecaminosa, está sobre o domínio de Satanás. Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, ele diz: para lhes abrirem os olhos e das trevas os converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus. O homem natural, ele é escravo da carne com a sua paixão. Paulo, falando também aos Efésios, no capítulo 2,
ele disse: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, amados, o homem em estado natural, ele vive sem Deus no mundo, por isso não compreende as coisas do Espírito. Só compreende as coisas do Espírito quem tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Só assim passa a entender. Mas vamos falar também a respeito do homem carnal. Se o crente, por exemplo, estamos falando no sentido generalizado, de crente ou não crente, se o crente carnal não procurar se purificar de nada que desagrada a Deus, ele corre o risco de abandonar a fé. Aí eu pergunto, e existe crente carnais? Sim, como existe? Como existe aqueles que estão na igreja e não conseguem compreender as coisas espirituais. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo também à igreja de Corinto, ele disse que, eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós dissensões, contenda, havendo entre vós brigas, aí ele diz assim: não sois porventura carnais? Então, amados, existe aqueles que estão na igreja, mas não procuram andar em espírito, conhecer melhor o Espírito de Deus, se aproximar mais de Deus. Então, tanto judeus como gentios são acusados de andar nos desejos da carne e nos desejos também dos pensamentos. Fazer a vontade da carne, isto quer dizer que os desejos se tornam realidade com ação. É através quando as pessoas agem, quando as pessoas consumem o ato, está demonstrando que não tem um ato negativo, um ato que vai de encontro com a palavra de Deus, está demonstrando que não tem nenhum compromisso com Deus, mesmo estando na igreja ou não. E quem assim o faz, está em harmonia com o mundo. É isso que o apóstolo Tiago, ele falara no capítulo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, queridos, embora o crente nascido de novo receba uma nova vida do Espírito, mas a natureza pecaminosa está ainda dentro dele, está com ele, com as suas perversas inclinações. Isso realmente tem se dado no ser humano por causa da natureza carnal que ainda está dentro dele. Aí, Paulo falando aos Gálatas, ele disse também: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne é cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Meu irmão, minha irmã, o primeiro campo de batalha espiritual de cada pessoa, eu quero vos dizer, não está no seu vizinho, não está no seu amigo de trabalho, de colégio, de faculdade. O primeiro campo de batalha está dentro de cada um de nós. É preciso você atentar para isso, para vencer o seu eu e
você vencendo os desejos que muitas vezes surgem dentro de nós, é muito fácil você guerrear e vencer as outras batalhas. Aí Paulo diz aos romanos, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então não haverá domínio sobre aqueles que está vivendo a vida no Espírito. Aí ele diz, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha, querido, ele também afirma, mais uma vez, a igreja de Corinto, dizendo, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Olha como é duro. Nem os impuros, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É isso que ele está afirmando. Não erreis. Deus não se deixa enganar, querido amigo, querido irmão. Porque a Bíblia diz que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Não é isso? Ceifará a corrupção. Então é preciso semear no Espírito. Quem semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Não se deixa então levar pela tentação. É preciso ter todo o cuidado. É preciso estar sempre vigiando. Aonde você estiver, tem que ter uma vida de vigilância. Porque a Bíblia diz, mas cada um é tentado quando atraído. É a palavra que diz. Ainda diz engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência, não é isso? São desejos sensuais, ganância. Então é preciso ter cuidado. Quando a pessoa é tentado, porque ele é atraído por alguma coisa. E atrair é conduzir preso a um objetivo do inimigo. Então não se deixe você se atrair por fatos, por atos que desagradam a Deus, e você não deve consumar o fato, um fato de erro, porque isso não vem de Deus e haverá um preço. É aquilo que você planta, você colhe. E engodar é iludir, engodar é tapear. É como um pássaro que muitas vezes ele é atraído por uma comida num laço e ele é preso pelo laço do passarinheiro. Então, amados, não devemos participar das coisas de Deus e das coisas do nosso adversário. É preciso ter todo o cuidado. Aí, Paulo ainda diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, é preciso separar as coisas. Ou você é de Jesus ou não é. Quem é de Jesus procura ter uma vida correta no altar, uma vida que venha agradar a Deus. Sabe por quê? Porque a natureza pecaminosa existe no ser humano. Por isso, é preciso ter cuidado para não cair no laço do nosso adversário. O desejo dele é isto, é nos atrair com engodos, né, isso, com coisas pecaminosas, e que possamos ser presas fáceis deles. Mas
o apóstolo diz, mesmo que a natureza carnal esteja dentro de nós, ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, disse mais, é preciso você mortificar a impureza, o apetite desordenado. Tem pessoas que não se contêm, procura comer até um alimento de uma tal forma que às vezes vem prejudicá-lo. Então é preciso você saber controlar a si mesmo. Apetite desordenado, a vil concupiscência, é preciso também a avareza, a idolatria, é preciso se conter, ter autocontrole. Devemos, meus amados e queridos irmãos, estar separado completamente do mundo, purificar de tudo quanto contamina o corpo, quanto contamina o espírito. Amados, purifiquemos de toda imundícia, assim disse Paulo, da imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É preciso que haja esse temor dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós, para que possamos cada dia mais nos aproximar de Deus. Porque os que viviam na prática do pecado, o apóstolo Paulo os tinham como excluído da salvação. Então, para obtermos a salvação de Cristo, precisamos lutar primeiramente consigo próprio, para que possa vencer as tentações, os apetites desordenados, os engodos do adversário. Aí ele diz mais: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro. Olha que coisa maravilhosa, coisa interessante. O avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com esse, ele diz, tal nem ainda com mais. Então, é preciso que haja uma separação. Mas vamos falar agora do homem espiritual. O homem espiritual é a pessoa regenerada, é aquela que tem o Espírito Santo, é aquela que nasceu de novo espiritualmente. Amados, aquele que não nascer, disse João, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O homem espiritual, ele é controlado pelo Espírito. Embora tenha as suas falhas, mas é superior ao homem carnal, é superior ao homem natural, porque há um controle dentro dele. Então, querido, ele o homem espiritual, ele é submisso a Cristo como ao seu Senhor. Quem é espiritual, é mais fácil de vencer o pecado, as afrontas do nosso adversário. Quais as características de um verdadeiro homem espiritual? É claro que é aquele que é cheio do Espírito Santo. É preciso estar cheio do Espírito de Deus, não é isso? Ele vive pelo Espírito. Aí Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 5. E o homem espiritual, ele dá fruto, fruto espiritual.
ele é caridoso, ele é pacífico, ele é benigno, ele é manso, ele é temperante e ele pratica também a fé. Então ele resiste aos desejos sensuais, ao domínio do pecado. Ele resiste, ele procura se conter dessas coisas. Então as pessoas espirituais passam a ter desejos, disposição espiritual de obedecer a Deus, de seguir a direção do Espírito Santo de Deus. Eu pergunto, como se tornar um crente espiritual? De que maneira eu posso me tornar um crente espiritual? Aceitando pela fé a salvação em Jesus Cristo. É desta forma, querido, que você nasce de novo, tornando-se uma nova criatura. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que todos nós possamos cada dia mais nos conter, nos aproximar de Deus, procurar refrear a nossa língua, os nossos pensamentos, os nossos atos que desagradam a Deus, porque nós temos um objetivo, e o nosso objetivo é o reino de Deus, é um dia estar com Ele, e só vai estar com Ele quem se resguarda dessas coisas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu vou orar por você, e ores também por mim, para que Deus nos abençoe, nos guarde desses males do nosso inimigo. Amantíssimo Deus, Pai, aqui estamos nós em Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Viemos te pedir, ó Pai, que abençoe o Teu servo que está passando por dificuldade, que está sendo tentado, meu Deus, que já não encontra força, meu Pai, para vencer a tentação, mas nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Nos cubra com Teu sangue, Senhor. Deus, repreenda essa pandemia, repreenda pelo poder do Teu nome aqueles irmãos que estão em um leito de hospital, ou mesmo aqueles pastores, meu Pai. Glória a Deus, tenha misericórdia, restabeleça a sua saúde, abençoe, ó Deus eterno, o presidente da nossa nação, abençoe as autoridades da nossa nação, os governadores, os prefeitos, vereadores, deputados, abençoe e guarda, que eles trabalhem para o bem e permaneça conosco agora e para sempre. Amém. Amados, agradecido e até a próxima live em nome de Jesus. Amém.